Mais uma vez, boa noite para aqueles que chegaram agora. Boa noite. Que mais uma vez, Deus possa falar aos nossos corações. Amém. Hoje o nosso verso está lá em Êxodo, no capítulo 2. Até o 25. Todos acharam? Amém. Alguém está na misericórdia? Não? Vamos então fazer uma oração a Deus neste momento. Pai querido, nós agradecemos por estarmos na sua presença mais uma vez neste momento, que o Senhor possa falar conosco através da sua palavra inspirada, Pai. Que mais uma vez nesta noite nós possamos ouvir a tua mensagem, que vai confortar os nossos corações e animar-nos. Permaneça conosco em nome de Jesus. Amém. Quem quer ler para nós? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e o espírito de Israel gemiu sobre a servidão, e por causa dela clamaram, e seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Você já clamou a Deus? Clamar é diferente de pedir ou de orar, Quando você clama, há aí uma intensidade, na voz, nas palavras. É realmente um desespero. É como se fosse último recurso. Esse verso que nós vemos aqui hoje fala do povo de Israel. O povo de Israel, eles clamaram a Deus. Significa que eles suplicaram pela misericórdia de Deus. Eles viviam como escravos no Egito, Nós conhecemos a história. Os irmãos de José, a família de José desceu até o Egito quando uma fome atingiu a terra. Permaneceram lá. E agora, passado muitos anos, esse povo, ele era escravo de um rei que não conhecia Deus e nem temia, não tinha amor no seu coração, bondade, e ele então escravizou o povo de Deus. E o verso diz, no capítulo aqui que nós acabamos de ler, que eles clamavam a Deus, por quê? Porque a escravidão fazia com que gemessem. Era um povo que estava vivendo uma grande turbulência na sua vida. Era um povo que realmente estava passando por um momento crítico. E eles então clamaram a Deus, eles suplicaram a Deus com fervor, todos os dias ali. E aqui nos diz o verso que Deus olhou para os israelitas e Deus viu a situação deles. Todas as vezes que nós, em oração, nos voltamos para Deus, clamando a Deus por uma intercessão, nós podemos ter a certeza de que Deus olha para nós e vê a nossa situação. Não existe nenhum momento na vida do ser humano em que Deus passa despercebido, em que Deus não está olhando para nós, em que Deus não está ali ouvindo os nossos clamores, os nossos pedidos. Aqui no capítulo 3, bem aí na frente, os versos 9 e 10, Deus ele tem uma conversa com Moisés, que foi o libertador do povo de Israel. E ele diz assim: o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus então ele vê o desespero do seu povo. Deus ele vê como eles estão sendo oprimidos, castigados injustamente por Faraó, e ele diz a Moisés: Moisés, vai libertar o meu povo.
o seu clamor chegou até mim. Deus, ele já vinha ouvindo o clamor do povo de Israel. Mas o tempo de Deus é preciso. E o tempo de Deus não é como o nosso. Deus tinha um tempo exato para libertar o povo de Deus, para interceder. E aquele momento havia chegado. Moisés então vai até lá. Nós conhecemos a história. Faraó não deixou que o povo saísse, obviamente. Ele não ia perder toda a sua mão de obra. E ali então trava-se uma batalha. Não é entre Moisés e Faraó, mas entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses, né? Tendo como mestre ali Satanás, que é o grande enganador. Deus, ele começa a enviar pragas ao Egito para que o povo percebesse que existia ali alguém por trás de Moisés, para que o povo reconhecesse o verdadeiro Deus, porque o Egito, eles adoravam vários deuses ali. E cada vez que Deus mandava uma praga, os outros magos, eles imitavam. E é interessante que as 9 primeiras pragas, elas foram contra a terra, né? Elas foram contra aquilo que os egípcios adoravam, rãs, os rios, animais. Deus estava mostrando para eles que existe um Deus acima de todos os outros deuses. Todas as vezes que essa praga atingia o Egito, Faraó se tornava mais cruel e mais determinado a não deixar o povo sair. Deus então, ele anuncia uma última praga, a praga final. E é interessante que, se você ler o relato que está em Êxodo, né, que fala sobre a libertação, as 9 pragas, as 9 primeiras pragas, todas elas caíram aonde? Sobre a terra do Egito. Porém, o povo de Deus, que vivia em Gósen, em outra terra pertencente ao Egito, mas uma terra separada, eles eram poupados desta praga. A terra deles era poupada. As pragas só caíam no Egito, né? Entre os egípcios. Os israelitas, eles eram poupados. Deus anuncia a última praga, que seria a morte dos primogênitos. E é interessante que agora Deus, com a morte dos primogênitos dos egípcios, ele mostra a soberania de Deus. Ele mostra que Deus controla a vida, a morte, o tempo. Deus, ele é Senhor de tudo. E ele ele dá uma ordem ao povo de Israel. O povo de Israel agora não seria poupado dessa praga, a menos que fizesse aquilo que Deus pedisse. Porque agora Deus, nessa última praga, ele ia mostrar a sua soberania. E como nós estamos estudando essa semana, Deus, ele não força a adoração. Nós escolhemos adorar a Deus. E o povo de Israel agora tem a oportunidade de escolher de que lado eles vão ficar. Há muito tempo atrás, Faraó dá uma ordem de aniquilar o povo de Israel, matando todos os bebês do sexo masculino. Há muito tempo atrás ele faz isso. E agora Deus traz juízo a seu povo. Agora quem vai chorar a morte dos seus filhos são os egípcios. E Deus então ele convoca o seu povo, depois de todos esses milagres que ele faz, porque eram milagres, demonstrações do poder de Deus, porque o povo estava tanto tempo escravizado que eles tinham perdido a noção de quem era Deus. Aquela geração que conhecia Deus já estava morta. Essa nova geração já estava se esquecendo do poder de Deus. E Deus então relembra na memória do povo o seu poder, a sua soberania. Quando
se relembra. Quando o povo começa a perceber quem é Deus, ele dá a oportunidade do povo adorar agora. E ele diz assim para o povo: vocês vão matar um cordeiro e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e esfregar nos murais da porta da casa de vocês. O anjo da morte, ele vai passar na terra do Egito e ele vai matar todos os primogênitos do sexo masculino. Mas dessa vez, o anjo também vai passar em Israel. E ele só não vai entrar naquela que tiver o sangue. Por quê? Porque a adoração a Deus é uma questão de escolha. Dessa vez, eles só seriam poupados se eles escolhessem servir a Deus. O povo de Israel então celebra a primeira Páscoa. Páscoa quer dizer libertação. É Deus falando para o povo: hoje à noite vocês celebrem a Páscoa, porque amanhã vocês serão um povo livre. Amanhã começa a caminhada de vocês rumo a Canaã. Eles não tinham templo, eles não tinham igreja, eles eram escravos, eles não tinham esse direito. E quando Deus pede para que eles passem o sangue nos umbrais, Deus estava dizendo ao povo: a casa de vocês é o templo onde eu quero habitar. Deus estava dizendo àquelas famílias israelitas que a casa deles, que o lar deles deveria, em todas as épocas dali para frente, ser uma morada, uma habitação para Deus. E eu abro agora um parênteses. Será que o nosso lar, será que a nossa casa tem sido um lugar agradável, onde os anjos de Deus sentem prazer em estar? Será que nós, como povo de Deus, como uma família, temos transmitido às pessoas que nós servimos e adoramos ao verdadeiro Deus? Muitos egípcios, cientes de que esse era o verdadeiro Deus, eles também mataram um cordeiro e passaram sangue nos umbrais. E esses lares, mesmo não pertencendo ao povo de Deus, foram poupados, porque Deus é misericordioso e a graça de Deus alcança todos. A graça de Deus, ela alcança qualquer ser humano. Mas aqueles que não obedeceram, eles acordaram com os gritos de desespero que se ouviu por todo o Egito. Porque os seus primogênitos agora estavam mortos. Era Deus dizendo ao faraó: quem é o verdadeiro Deus? E o povo então celebra essa primeira Páscoa, e no dia seguinte, Faraó, ele praticamente expulsa os israelitas dali. E eles saem ali com o coração leve, porque eles foram libertos. Porque agora não mais escravos, mas agora povo de Deus. Agora não mais oprimidos por Faraó, mas agora sendo dirigidos pela poderosa mão de Deus. E eles seguem então com toda a sua família intacta até a terra que Deus prometeu. E novamente, os egípcios que quiseram, eles puderam ir com o povo de Deus. Há quanto tempo nós temos nos permitido ser escravos do pecado? Há quanto tempo nós lutamos com as nossas falhas, com os nossos fracassos, com o nosso coração
e nós simplesmente não entregamos a Deus, e nós simplesmente nos recusamos a passar o sangue do Cordeiro na porta do nosso coração. O povo só foi liberto porque eles se permitiram serem libertos. E todas as vezes que eles celebravam a Páscoa, eles se lembravam de que um dia eles tinham sido escravos, sem vontade própria. Mas agora eles eram livres. Esse é o significado da Páscoa. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Libertação em Cristo Jesus. Amém. Porque somente Ele tem o poder, através do seu sangue, de nos libertar. Hoje eu vou contar a história de Mauro. Mauro era um empresário muito bem sucedido na cidade do Rio de Janeiro há muitos anos atrás. Ele tinha muito orgulho de tudo que ele tinha conquistado, porque foi honestamente através do seu trabalho. E ele podia dar uma vida confortável à sua família, ele tinha muito sucesso nos seus empreendimentos, e ele era uma pessoa feliz, embora não religiosa. Não que ele fosse ateu, mas ele não tinha costume de frequentar nenhuma religião. Um dia à tarde ele sai do escritório, já de tardezinha, caminha até o seu carro para ir para a sua casa, né, onde a sua família estava esperando para jantar, e naquele trânsito de cidade grande, ele é fechado por uma caminhonete, e ele então se vê obrigado a desviar e parar no acostamento para não bater. E quando aquela caminhonete para, outra imediatamente já para atrás, 3 homens descem e pedem para que ele entre numa das caminhonetes. Ele fica desesperado, porque ele percebe que está sendo sequestrado. Enquanto esses homens se dirigem até algum lugar que ele não sabe porque ele foi encapuzado, ele começa a pensar em todas as vezes que as pessoas falavam para ele: você não pode fazer o mesmo percurso todos os dias, você é um homem pisado, você tem que contratar um segurança, tem que ter mais cuidado. Mas ele nunca deu bola, achava que isso era coisa de televisão, e agora desesperado ele começa a pensar: o que será vai ser de mim? Será que eu nunca mais vejo minha família? O que será que eles querem? E eles então chegam com ele num lugar que ele não sabe onde é, colocam ele dentro de um cômodo pequeno e ele escuta uma voz falando: se você colaborar, vai dar tudo certo. Não tenta fugir, senão você vai ser morto. E ele então chora desesperadamente. Tenta conversar com Deus, mas ele não sabe nem quem é Deus, ele não sabe nem se Deus existe, ele não sabe como conversar com alguém que você não está vendo. E aí, vencido pelo cansaço, ele dorme. No outro dia ele acorda com muita falta de ar, porque ele ainda está com o capuz. E depois de um tempo entra alguém ali, tira o capuz dele, desamarra ele e novamente diz para ele: olha, é só você pedir para sua família colaborar. Nós só queremos o seu dinheiro e vai dar tudo certo. E aí então dão alguma coisa para ele comer, ele mal sente fome, fica ali, perde a noção do tempo. Mas depois a polícia diz que mais ou menos 2 semanas depois do seu desaparecimento, eles entram em contato com a família e pedem $2 milhões. Obviamente que $2 milhões não é uma quantia que você consegue da noite para o dia. Isso leva um certo tempo. E Mauro então ali, sem saber o que está acontecendo, sem saber se ele vai ser morto, se não vai, se eles querem dinheiro, se não quer. Um dia eles entram, 3 deles entram onde Mauro está, e eles estão transtornados, eles estão muito irritados porque alguma coisa ainda não deu certo ou deu errado. E eles então batem em Mauro até que ele desmaia. E quando ele acorda, ele sente uma dor insuportável em uma das orelhas. Ele percebe alguma coisa escorrendo e quando ele põe a mão é sangue. Eles cortaram um pedaço da orelha de Mauro para mandar para a família realmente perceber que eles não estavam brincando. E realmente deu certo, porque uma semana depois eles estavam com $500 mil e Mauro então foi libertado em um matagal. A família, a polícia, a imprensa toda ali
falando com o Mauro, feliz porque o desfecho não foi trágico, mas dentro de Mauro alguma coisa havia morrido. Ele se tornou uma pessoa fria, ele não conseguia entender o que tinha acontecido, ele não conseguia olhar para a família e ficar feliz. E não era pelo dinheiro, porque ele ainda tinha dinheiro, mas alguma coisa dentro dele tinha saído fora de lugar. E ele agora se torna um ser humano apático. Ele se torna um ser humano sem vontade de viver. E ele começa a remoer aquele sentimento, e ele se lembra de um detalhe do seu sequestro. No dia em que ele foi espancado, que bateram nele, ele conseguiu ver uma pessoa. Um rapaz que não tinha nem seus 30 anos, era um rapaz alto, forte, e ele tinha uma cicatriz na testa. E Mauro começa a pensar naquilo. Mauro começa a sonhar com aquela cicatriz. E ele então bola um plano. Eu vou encontrar esse homem. Eu preciso encontrar esse homem. E ele então não quer mais saber de trabalhar, não quer mais saber, não come direito. A família está preocupada, o que está acontecendo, por que o papai está assim, por que o marido está assim. E Mauro começa a sumir. Ninguém sabe onde ele está, ninguém sabe para onde ele foi. Começam a achar que ele está tendo um caso extraconjugal, mas na verdade Mauro, ele passa todo o seu dia andando na cidade, procurando o homem com aquela cicatriz. Ele está obcecado em achar aquele homem. E ele começa a ir em todos os bairros, ele começa a ir nas favelas, ele começa a andar incansavelmente. E ele só tem um desejo: eu vou achar aquele homem. Um dia, já de tardezinho, ele está dentro de um bar, na porta de um bar, bebendo uma água, e de repente, ele olha e ele vê aquele homem. E no mesmo instante, ele olha e ele fala: é ele. Ele é um dos meus sequestradores, eu tenho certeza. Eu reconheço aquela cicatriz. A vontade dele é ir para cima daquele homem e acabar com a vida dele, mas ele se mantém frio. Ele já tem todo um plano na sua mente. Ele então segue aquele homem de longe. Aquele homem então pega uma circular, um ônibus, ele pega também. O homem desce em um ponto, ele desce atrás e ele começa a andar bem devagar atrás do homem. Obviamente o homem não percebeu que estava sendo seguido, muita gente. E ele percebe que o homem anda aí uns 800 metros e ele entra numa casa amarela. Mauro senta em frente àquela casa, que é um campo de futebol, tem umas crianças brincando, um menininho de 10 anos sentado. Ele puxa a conversa com o menino e ele consegue pegar algumas informações daquele homem, com aquele menininho. Ele vai para casa, ainda confuso com tudo que está acontecendo, mas dentro dele, aquele desejo já tinha nascido e ele não consegue controlar mais. Ele entra em contato com um assassino de aluguel. Ele marca um encontro com este homem e ele diz para esse homem: eu quero que você pegue todos. Eu pago o valor que você quiser, mas eu quero todos. Eu quero entender por que Por que fizeram isso comigo? E o homem diz para ele: fique tranquilo, nós não erramos. E aquele homem some então na escuridão, ele não vê mais, ele já pagou uma parte do que o homem pediu. E depois de uns 3 meses mais ou menos, o homem liga para ele e fala: olha, eu estou em tal lugar, em frente a um rio, eu tenho 6 corpos aqui. Vem agora ver, porque depois eu vou queimar para não ter vestígio e eu vou sumir, você nunca mais vai me ver. Vem aqui se você quiser ver, que você disse que queria, e depois você some e acabou, a gente não se vê mais. E Mauro então fica com aquele sentimento, e ele pensa: e se esse homem quiser me matar? E se for mentira? Mas o sentimento de vingança, de desejo de se vingar é tão grande que ele vai. E quando ele chega lá, ele vê os 6 corpos ali mortos, e o primeiro deles é o homem da cicatriz. E o assassino de aluguel diz para ele: você tinha razão, Mauro, ele era um dos sequestradores. E nós, através dele, nós torturamos ele e ele entregou todos os outros, 5 homens e uma mulher. Então dê uma olhada nos rostos, se você quiser, porque depois a gente vai queimar os corpos, para não ter vestígio.
E Mauro então começa a olhar um por um. Quando ele chega no último corpo, que ele olha o rosto, ele grita e ele diz para o homem: você errou. O que você fez? Você matou uma pessoa inocente, não pode ser. Não pode ser essa pessoa. O que você fez? E aquele homem diz para ele: eu não erro. E ele diz: mas você errou. Eu não acredito. Não pode ser ele. E aquele assassino de aluguel, por um momento, ele mostra compaixão. Ele põe a mão no ombro de Mauro e diz assim: eu sinto muito, mas eu não erro. Eu sei que deve ser muito duro, mas esse aí, o seu sócio e melhor amigo, foi o mandante do crime. Inclusive ele ficou com mais da metade do dinheiro. E Mauro agora se desespera, porque ele se sente um assassino. Agora, no lugar de vítima, ele se torna o réu. E a culpa e o remorso atormentam a vida desse homem. Irmãos, é isso que o pecado faz na vida do ser humano. Ele te leva a cometer atos no desespero, na dor. E depois então, ele joga na sua cara que você não vale nada. No outro dia, a polícia encontra Mauro num posto de gasolina, completamente desnorteado. E ele só dizia: eu sou um assassino, eu sou um assassino, e ninguém entendia nada. A família é chamada, a família então leva ele para casa, tenta fazer com que ele descanse, mas ele não tem paz mais na sua vida. Médicos e médicos são procurados, remédios se dopam e isso, e ele tenta atentar contra a sua própria vida 2 vezes. E a família então naquele desespero, sem saber o que fazer, não entendendo o que estava acontecendo, por que ele está assim, a família não sabia de nada, a família decide interná-lo numa clínica psiquiátrica. Ele passa 10 anos internado, sai, volta, remédios e mais remédios, e num determinado ano, no final do ano, os médicos dizem: olha, parece que ele já está um pouco melhor, eu acho que seria bom ele passar um tempo com a família. De repente ele vendo a casa, os filhos, os netos, ele acaba voltando um pouco. A família leva ele para casa, mas é o pior Natal que eles puderam ter, porque Mauro é um homem apático. Mauro não mostra nenhum sentimento, Mauro não conversa, Mauro não mostra carinho pelos netos. E na madrugada do dia 24, mais uma vez, ele tenta acabar com a sua vida. E ele só não consegue, porque a sua esposa chega correndo, tira os remédios dele e chama a ambulância. Família desesperada, sem saber o que fazer. E eles tentam agora uma nova estratégia. Vamos procurar uma clínica cristã. Talvez o problema do nosso pai, do meu esposo, seja espiritual. Vamos tentar. Porque não temos mais o que fazer. E Mauro então é colocado dessa vez numa clínica cristã, adventista do 7º dia, e lá eles começam a tratar totalmente diferente. Aos poucos vão tirando os remédios, vão tentando conversar com ele, fazendo exercícios, e Mauro continua um homem apático. Um dia, o capelão é chamado para conversar com ele. E como num ato, porque não existem coincidências, o capelão decide contar para Mauro uma história muito conhecida na Bíblia. A história de Davi e Betseba. E o capelão então abre a palavra de Deus e começa a contar para Mauro toda a história de Davi e Betseba e Urias. E conforme ele vai contando, o olhar de Mauro passa a Bíblia e ele olha para o capelão e diz: é mentira, essa história não está na Bíblia, você está mentindo para mim. E ele começa a chorar compulsivamente. O capelão percebe que por obra de Deus ele conseguiu chegar no problema. E ele diz para Mauro: está na Bíblia, mas me deixe terminar. E quando ele conta
para Mauro sobre o arrependimento de Davi. E Natan falando para Davi: Deus já te perdoou, Davi. Mauro começa a chorar e diz: eu sou um assassino. E ele sai correndo, desesperado. Ele fica horas ali em frente, com nada, olhando. E depois de um tempo ele volta e ele confessa todo o seu crime para aquele capelão, chorando desesperadamente. E aquele homem então ouve, ele pega a Bíblia, ele entrega para Mauro e diz: Mauro, eu não inventei essa história. Essa história está na Bíblia. Leia, você pode ler. Essa história aconteceu de verdade há muitos anos atrás. E sabe por que ela está na Bíblia? Sabe por que, Mauro, essa história está na Bíblia? E sabe por que eu contei justamente essa história para você, sem nem te conhecer? Eu fui conversar com você porque o médico pediu. Mauro, essa história está na Bíblia porque existe um Deus. E esse Deus, que um dia disse para Davi: você está perdoado, eu já te perdoei. Ele está dizendo para você, Mauro. Mauro começa a chorar desesperadamente. E ele diz: Mauro, aceite o perdão de Deus. Limpe o seu coração. Você não precisa viver com esse remorso, com essa culpa no seu coração. Você pode ser um novo homem. Um homem transformado pelo poder de Deus. E Mauro, então, naquele dia, sem nem ao menos conhecer quem era esse Deus, ele se entrega a Jesus Cristo. Amém. E a sua família, então, percebe um novo homem. Pouco tempo depois, ele sai como um homem transformado. Um homem que teve um encontro com Jesus. Judicialmente, eu não sei qual foi o desfecho da história. Mas pastor Bulhon que contou essa história. E ele diz que é fantástico o que Deus pode fazer na vida de um ser humano. Há muitos anos atrás, Jesus mostrou o seu poder para libertar o seu povo. Esse mesmo Jesus um dia encontrou Mauro e o libertou. E esse mesmo Jesus, nesta noite, quer encontrar a cada um de nós. Amém. Ele sabe das nossas lutas, Ele sabe daquilo que nós temos enfrentado, Ele sabe dos nossos pecados, mas Ele quer nos libertar. Ele quer nos dar uma nova vida. Nós não precisamos mais viver como escravos. Porque um dia, o amor de Jesus, lá na cruz, nos libertou. O Gilson vai cantar uma música que fala exatamente isso. É uma música linda, que fala que o que nos libertou, o que nos trouxe salvação, foi o amor de Jesus lá na cruz. Canta que você, nesta noite, entregue o seu coração a Jesus, assim como Mauro, que você deixe ser libertado por esse Deus maravilhoso. Entregue mais uma vez a sua vida a Deus. E aí você fica em pé, para que nós possamos orar no final. Amém. Oremos. Obrigada, Pai, porque o seu amor é tão imenso e tão grande. Amém. Que ele consegue alcançar a cada um de nós, Pai. Amém. O seu amor um dia libertou o teu povo que era escravo, que era injustiçado e maltratado. O seu amor um dia encontrou o rei Davi e o perdoou. Um dia o seu amor encontrou o Mauro, que nós não conhecemos ainda. E o Senhor o transformou em um novo homem. Por favor, Pai, que nesta noite o teu amor nos encontre. Amém. Que nós possamos, Senhor, depositar os nossos erros, as nossas prisões, as nossas correntes, aquilo que tem nos acorrentado, nos atormentado, que nós possamos jogar aos teus pés, Pai, para que o Senhor possa nos fazer libertos
Que nós possamos sair daqui como novas pessoas. Amém. Que nós possamos, Pai, nos preencher pelo Teu amor, para sermos transformados naquilo que o Senhor deseja. Amém. Pai, cuida de nós. Que esta semana nos faça refletir em tudo aquilo que o Senhor sofreu por amor a nós. E nós possamos aceitar esse amor todos os dias das nossas vidas. Que o Senhor nos leve em segurança mais uma vez. Que o nosso sono possa ser protegido pelos Teus anjos. E que amanhã o Senhor nos dê um dia de vitória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.